Próximo slide, também vamos entrar nessa linha sucessória, o engenheiro Paulo Rodrigues Fragoso. Fragoso também trabalhou com o decano do cálculo estrutural do Brasil, ele trabalhou com o Emílio Baumgart, logo no começo. Ele atua muito no concreto estrutural, mas, na verdade, foi nas estruturas metálicas que ele acabou aí consolidando de vez o seu nome. Ele foi um pioneiro na construção metálica do Brasil. Ele aperfeiçoou algumas técnicas de vigas mistas, né, principalmente vindas da Alemanha na época, e ele fez obras aí fantásticas, como o Mas da Bandeira, o monumento ao pavilhão nacional. Esse pavilhão de São Cristóvão é uma estrutura assim absurda, fantástica, a primeira cobertura tensionada no Brasil, e na época ela era um dos maiores vãos do mundo. Fez o hangar Santos Dumont, o estádio do Maracanã, aí muitos falam, pô, mas o estádio do Maracanã não tem outros. Gente, isso é mais ou menos assim, se você pegar a seleção brasileira, alguns vão lembrar alguns nomes, pô, essa seleção era da época lá do Careca, né? Mas tinha o Careca, Silas, Miller, Oscar, tinha um monte de outras pessoas, né? Então, fazer um projeto de grande porte é que nem comer uma melancia, poxa, você não vai conseguir comer uma melancia sozinho, né? Um melãozinho até você vai, mas uma melancia fica complicado. Então, esses projetos de grande porte, há de se reconhecer que normalmente você tem um coordenador do projeto, mas você tem inúmeros outros engenheiros que também acabam trabalhando e prestando aí a sua expertise, seu know-how para o desenvolvimento desses projetos. Agora, evidentemente, tem alguns nomes que acabam se destacando nas mídias, mas tem muita gente que participou e que contribuiu de maneira relevante que muitas vezes é esquecida. Então, essa apresentação também ela tem como intuito trazer também alguns desses profissionais que passaram aí à margem, muitas vezes, aí desse papel principal que se põe, às vezes, alguns engenheiros, né? Então, o Fragoso, ele foi um grande mestre, ele bebeu da fonte do Baumgart, e aí ele também teve os profissionais que trabalharam com ele. E na sequência, eu quero mostrar, então, esses profissionais. Aqui entra a história do engenheiro Carlos Fragelli. Essa foto estou ao lado do engenheiro Carlos Fragelli e também do engenheiro Rafael Medeiros. Né? Primeiro eu vou falar do engenheiro Carlos Fragelli e, na sequência, do engenheiro Rafael Medeiros. O Carlos Fragelli foi pupilo do Fragoso. Né? Nesse encontro que nós tivemos, aí que eu tive o privilégio de conhecer o Carlos Fragelli, apresentado pelo meu amigo Rafael Medeiros, o engenheiro Fragelli contou muita história de como o Fragoso pensava as estruturas, como ele agia. Então, fica nítida a influência do engenheiro Fragoso no engenheiro Carlos Fragelli. O nosso Fragelli, para vocês terem uma ideia, ele se formou em 53 na Escola Nacional de Engenharia, e ele começa em 54, então, a trabalhar com o Fragoso, projetando estruturas de aço e de concreto. Depois ele vai montar os maiores escritórios de engenharia estrutural, né, do Rio de Janeiro, como a Projecto, trabalha também na Promon Engenharia, e ele passa por um sem fim de estruturas com as mais diversas características, estrutura metálica, estrutura de concreto, prédio, usinas, pontes, vai trabalhar com uma porrada de situações. E o interessante do engenheiro Fragelli, que eu conversei com ele disse que aprendia tudo num livro chamado Beton Calendar, porque não tinha muita coisa nacional legal, então ele sempre importava o Beton Calendar, que era as bíblias do concreto, e ali ele bebia das suas referências para poder, então, projetar suas estruturas. Nesse encontro, ele contou histórias, assim, maravilhosas da época dos projetos desenvolvidos com Oscar Niemeyer, como, por exemplo, o Sambódromo, o Hotel Nacional. Então, ele contou, assim, realmente histórias fantásticas dessa época. Só para vocês terem uma ideia, ó, ele ajudou a fazer a ponte sobre o Lago Sul de Brasília, Passarela do Samba, Terminal Internacional de Cargas de Guarulhos, Cidade da Música, Memorial da América Latina, ponte sobre o Rio Francisco, Palácio de Itamaraty, além de obras aí no Iraque e também na Argélia. Na sequência aqui dá para a gente ter uma ideia das obras do engenheiro Fragelli. Pode passar o slide aí. Aqui, então, a gente vê no canto superior esquerdo, Memorial da América Latina, na lateral direita, a Casa do Índio, em Brasília, embaixo, à esquerda, o Hotel Nacional e embaixo, à direita, o Sambódromo. Então, obras aí realmente emblemáticas. Como eu falei, ninguém trabalha sozinho num projeto como esse, então, às vezes, vocês vão procurar na internet e vão ver algumas obras associadas a outros engenheiros. Nós temos que ver que existe uma equipe de projeto, né? Então, saía muito dessas obras, grande número delas atribuídas ao engenheiro Susequinde ou ao engenheiro
Bruno Contarini, mas sempre tinha uma grande equipe trabalhando nessas obras, como eu falei. Então, aqui a gente tem à esquerda superior a ponte sobre o Rio São Francisco, no lado esquerdo inferior a ponte JK em Brasília, canto superior direito o Panteão da República, canto direito inferior o Hospital de Taguatinga, que foi uma obra aí do Lelé, né? O engenheiro Lelé, o engenheiro João da Gama Filgueiras, uma obra também muito interessante, que teve o cálculo estrutural de pré-moldado projetado pelo engenheiro Fragelli. Na sequência, nós temos aqui o engenheiro Fragelli recebendo o seu prêmio de talento estrutural em função da obra Cidade da Música, no Rio de Janeiro, uma obra realmente emblemática, uma das obras mais lindas que eu particularmente entrei, né? Tive o privilégio de ir para o Rio de Janeiro, especialmente para ver essa obra, e, assim, realmente é impressionante como essa obra foi calculada, numa complexidade realmente inimaginável, né? E, na verdade, minha chegada ao engenheiro Fragelli se dá através do engenheiro Rafael Medeiros, que é o próximo que eu vou falar agora fazendo também a propaganda da ABS, né? Pessoal, vamos aí nos inscrever na ABS, né? Vale muito a pena, tem inúmeros benefícios. A Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural é, sem dúvida, a nossa maior referência. Nós precisamos fortalecer não só a ABS Brasil, mas também as regionais. Então, convido todos aí a participarem. Tá? Nós estamos aí na diretoria adjunta da ABS Paraná. Em breve vamos trazer ações aqui para a nossa região. Então, aqui nós temos o engenheiro Fragelli recebendo o prêmio, né, da ABS, Talento Estrutural, que também é um prêmio muito interessante, né, para a engenharia nacional. Recomendo todos aí que fizeram projetos interessantes, projetos ousados, projetos difíceis, seja de estruturas novas, seja de reforço estrutural, que participe, né, desse programa da ABS, né, o Talento Estrutural. É um concurso que tem crescido bastante e realmente vale a pena aí o pessoal se inscrever. O outro engenheiro é o Rafael Medeiros, né? O Rafael Medeiros, fizemos uma amizade via internet aí, inicialmente, depois nos conhecemos pessoalmente, e foi legal, né? Até a gente sempre brinca, né? Pô, essa foi uma amizade via internet que ninguém perdeu os rins, né? Porque foi muito engraçado, porque eu ia lutar um campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, mas eu só o conhecia via internet. E ele, não, você vai dormir aqui em casa, você vai dormir aqui em casa. Eu falei, pô, eu nem conhecia o cara, pô, a gente só se falar por internet, ele já me chama para dormir lá e tal. Eu falei, pô, ele encheu tanto saco. Eu falei, então tá, eu vou dormir aí, então. Cara, eu encontro a pessoa, ele e a esposa dele, a Ana, pela primeira vez eles vão me pegar no aeroporto. Rapaz, parecia que a gente já se conhecia há décadas, assim. Foi, assim, um entrosamento imediato, né? E dali, então, formou-se uma grande amizade, e hoje eu considero como se fosse um irmão mais velho meu, assim, né? É muito bacana. Recentemente eles estiveram aqui em Maringá, né? A Luísa, que é filha deles, é jogadora de vôlei do Fluminense, vai seguir os passos da mãe, né? Que também, por incrível que pareça, é a Ana Richa, grande jogadora de vôlei, lá da década de 80, é capitã da seleção brasileira, né? Maravilha. Então, assim, uma família que tem uma tradição muito grande no vôlei. E o Rafael, além de ser um grande engenheiro, é um cara que também, conforme nós vamos ver, também tem aí uma trajetória muito grande no esporte. Então, a gente tem o esporte e a engenharia como, digamos aí, duas grandes linhas que a gente tem muita identificação. Mas o Rafael ele é meio avesso a redes sociais, né? Então, ele não aparece muito aí. Mas ele participou das obras mais emblemáticas aí do Brasil, inclusive com o Fragelli. Quando ele me apresenta o Fragelli, eu pergunto para o Fragelli, né, pô, qual que é a maior obra, né? O senhor fez tantas obras nesse Brasil, né? Qual que é a mais emblemática, qual é aquela que você gosta mais, né? Aí, pô, ele, na sala de jantar do Rafael, ele vira para o Rafael, olhando fixamente para o Rafael, e fala, nossa, pô, aquilo foi, assim, lindo, né? Porque quem modelou toda a estrutura foi o Rafael Medeiros, né? E o Fragelli reconhece ali, naquele momento ali, com a minha pergunta, ele olha e fala, nossa, pô, ele tipo, ó, essa obra é nossa, nós que fizemos, né? Uma obra fantástica, né? Que é a Cidade da Música, que se referia à Cidade da Música. Então, o Rafael Medeiros, ele modelou obras como a Cidade da Música, a própria Ponte JK, ele modelou. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Esse daí é o modelo estrutural do Cidade da Música, o nível de complexidade aí é absurdo. E, para vocês terem uma ideia, ele é de uma simplicidade tão grande, mas tão grande assim, não tem ideia do tamanho do
do trabalho dele. Esse modelo estrutural, por exemplo, da esquerda, superior à esquerda, que representa a Cidade da Música e a obra abaixo, rapaz, eu me lembro como se fosse ontem, ele sem camiseta de calção, pé em cima da mesa com o mouse girando e contando todos os desafios, assim, um mais cabeludo que o outro. Fala, esse cara é maluco da cabeça. Eu nunca vi um engenheiro tão doido em toda a minha vida, com a capacidade tão grande de modelar uma estrutura, assim, mas de uma humildade tão grande. Ele falava assim da obra assim, como assim, uma criança vai num parque de diversões, assim. Para ele não era nada difícil, era uma coisa assim, gostosa de ser feita, né, os desafios. Ele levou anos modelando isso daqui, né? Olha o tamanho do modelo. E aí é engraçado, porque tem até as poucas vezes que ele aparece na internet, os outros começam a querer tirar sarro dele. Fala assim, não, mas não foi você que fez isso, não. Isso daí é obra do Contarini, isso é obra do Susequinde, isso é obra não sei de quem e tal, né? Então, assim, é engraçado de ver. Mas, pô, o cara abriu o computador na casa dele, mostrou o modelo, a proteção, nós enfiamos assim, assim, assado. O Fragelli fala, é a nossa, mas os especialistas de internet querem dizer que não é o cara que fez, que foi outro, né? Então, assim, isso é de um aprendizado fantástico, porque eu vejo a humildade de quem já fez, assim, coisas, assim, espetaculares e fica quietinho e, pô, e não fala nada, e os outros que querem, muitas vezes, aí, né, falar sem ter conhecimento nenhum das coisas, né? Então, olha o nível de complexidade dos modelos dele. Então, à esquerda, Cidade da Música, à direita, nós temos aí um centro de convenções em Campos, né? Vamos passar mais modelagens aí do Rafael. Aqui, essa é uma laje muito legal lá no Museu de Arte do Rio de Janeiro, é uma laje toda, parece assim como que diz, uma curva de nível, né? Topografia. Ele me mostrou esse modelo, como que ele montou. O arquiteto mandou um modelo para ele, ponto assim, assado. Aí ele me mostra no computador, pô, essa daqui deu trabalho, essa eu fiz assim, ó, montou a curva de nível, ia pegando ponto por ponto, e aí ele foi e modelou essa estrutura belíssima que foi construída. Então, assim, de uma complexidade fantástica, né? Uma pergunta, a imagem de baixo é uma fotografia ou é um render? É a cobertura, né? A fotografia, você vê aí a parte da cobertura, essa modelagem é da cobertura, né? Então a gente vê aí, essa é aquela região que fica ali perto da cidade da Museu da Manhã, né? Uma região muito bela lá que deram uma reformulada. E o mais louco de tudo, ele fala que ele nunca foi lá na obra para ver. Então, assim, é fantástico, cara. O cara é uma figura, ele é, assim, realmente de uma humildade, de uma simplicidade, assim, espetacular, né? Aí também o modelo da direita também é da Ponte JK, que ele fez. E aí também tem uma sucessão muito legal, né? Porque, veja só, a gente vê o trabalho dele intenso junto com o engenheiro Fragelli, que, por sua vez, trabalhou lá atrás com o Fragoso. Agora, ele também vem de uma tradição muito grande, porque o avô dele, o senhor Petrônio de Almeida Magalhães, foi um engenheiro de Minas e civil, e ele construiu no Rio de Janeiro, lá na década de 30, o edifício que hoje em dia está em pé até hoje, chamado Petrônio de Almeida Magalhães. É um edifício ali em Copacabana, que tem 3 andares e mais uma cobertura, foi construído ali entre 32 e 36, numa época que em Copacabana só tinha casa, tinha o Copacabana Palace e mais nada. Então, você imagina na década de 30, lá em 36, o camarada construiu um prédio de 13 andares. Né? Ou seja, já era ali o marco ali da nova arquitetura do concreto armado no Brasil. E quem construiu esse prédio, como eu falei, é o avô do Rafael. Depois o pai do Rafael chega a trabalhar também com o Emílio Baumgart. E aí o Rafael, então ele tem o gene também, né? Tem o gene já, digamos assim, de gerações, mas também pegou o meme também de trabalhar também com o Fragelli, né? Então, pô, o cara que teve a oportunidade de trabalhar aí com as grandes mentes do Brasil. Agora, interessante do Rafael é que, além de ele fazer essas maluquices todas, essas modelagens, ele mostra realmente que ele é fora do comum. Se você puder voltar uns slides anteriores aí para mim, Enio. Ainda há pouco eu pulei um slide da sua apresentação no Iron Man. Deveria ter pulado? Isso, volta para ele lá, para a gente mostrar aqui. O Rafael Medeiros, além de ser esse engenheiro aí de mão cheia, o cara é maluco da cabeça. Um dia ele disse que estava na praia, quando era mais jovem, viu uns malucos correndo. Ele falou, o que é isso daí? Os caras estão treinando aí pro Iron Man. Eu falei, mas o que é isso aí? Não, você nada, corre e anda de bicicleta. Ele, rapaz, eu vou fazer esse negócio também. Aí o maluco vai, se inscreve lá no Iron Man, vai lá pro Havaí, corre um primeiro Iron Man e fica super bem, né? Aí pronto, aí ele decide que vai ser, portanto, o Iron Man. E aí ele chega a conquistar aí, ser até recordista sul-americano, né, do Iron Man, da participação dele no Iron Man, as inúmeras participações que ele teve, né? Então, um cara que realmente
trilhou também um caminho no esporte muito grande também, né? Chegou a viver profissionalmente como praticante desse esporte. E aí eu falo para ele, rapaz, imagina só, se você fizesse só engenharia, né? Se assim ainda dividindo vida em paralelo, você fez essas maluquices todas, né? Imagina só se tivesse toda concentrada, né? Então, assim, aí realmente são aqueles gênios, né, que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo e faz bem feito, porque, pô, o cara correr um Ironman, fazer um modelo desse da Cidade da Música, fazer um modelo desse da Cidade da Música, só quem realmente corre no Ironman, né, porque o cara não pode desistir nunca, né? É verdade. E aí, então, aí tem essa história belíssima, né? E aí, no final, aí já passamos, né? Tem essa estrutura também, então a ponte JK lá em Brasília também ele modelou, e aí tem essa obra do Niemeyer, que é a passarela da Rocinha, que veja também a complexidade do modelo, né? Parece uma cobra serpenteando com aquele arco clássico também que remete muito ao sambódromo, né? Então, obra também muito complexa, também modelada, também vindo de dentro do computador do Rafael Medeiros. Ele me contou que já modelou de tudo que você possa imaginar, já pegou obra de artista que sai peças penduradas numa parede até a outra, com um formato qualquer, Globo da Morte, já modelou de tudo que você imagina na vida, ele já fez a modelagem, né? E aqui, para finalizar, uma foto de 2 casais, né? Eu e a Dani, que é minha esposa. A Dani, ela é arquiteta de formação, mas acabou largando porque o yoga fez um chamado. Hoje ela é instrutora de yoga e também pratica jiu-jitsu. Eu sou jiu-jiteiro, né? Faixa preta, ela já é faixa azul. E aí uniu um casal que, no fundo, tem arquitetura, engenharia e o esporte na veia, né? Então, aí o Rafael Medeiros à direita, engenheiro e Ironman, e à esquerda, a Ana Richa, nossa grande estrela aí do vôlei feminino nacional, né? Então, veja que, além da gente falar de toda a engenharia, então tem outras coisas ainda, né? Da vida, dos esportes, coisas que ajudam a gente a ter essa resiliência para seguir em frente. E para entender que, na verdade, acho que o grande aprendizado do esporte é que, pô, às vezes a gente ganha, a gente não é melhor que ninguém, a gente perde, a gente não é pior do que ninguém, e o negócio é sempre estar seguindo em frente, sempre tentando refinar a sua técnica e seguir sempre em frente, né? Então, realmente é um privilégio poder conhecer pessoas assim, ouvir essas histórias, né? Todas essas histórias deles, enquanto atletas, né? Porque rodaram o mundo como atletas também, então é fantástico. E tudo isso, de alguma maneira, como eu sempre digo, acaba se refletindo na engenharia que a gente pratica, né? A gente tem que entender que a engenharia, a arquitetura, no fundo, ela não é algo por si só. Você só vai realmente fazer coisas legais, você vai ter o seu avanço, se você conseguir misturar outros aspectos da vida, né? E aí, então, entra a literatura, a música, teatro, né? Você precisa trazer influências externas para que isso tenha um impacto na sua engenharia. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, é a maneira que eu tento conduzir a minha engenharia, né? Dar alma para a minha engenharia, porque eu acho que essa tentativa de dar alma para a engenharia é o que torna algo que traga emoção para as pessoas, como eu me sensibilizei ao ir na Cidade da Música, que ela já era uma obra que ia me tocar de qualquer maneira, mas ao conhecer principalmente as histórias das pessoas por detrás dela, como o engenheiro Fragelli e o engenheiro Rafael, aí que eu peguei ainda mais amor e carinho por aquela estrutura, porque eu sabia de qual era a formação dos homens que estavam ali por trás, né? Então, não tem como você dissociar, simplesmente ser técnico, né? Puramente técnico, né? O Tororra, que é eu tenho uma tríade sagrada que eu considero que é Eduardo Tororra, Pierre Louis de Neve e o Félix Candela, né? O Tororra, lá para trás, ele sempre dizia, olha, é impossível você ser simplesmente matemático e não apelar para nada da intuição. E ele acreditava que muitas vezes essa intuição era decorrência dessa formação humanística, artística geral que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Então, encontrar pessoas que tenham essa mesma sensibilidade, essa mesma visão, e o que me interessa muito hoje é essa criatividade, né? O que faz as pessoas terem essa criatividade, né? Qual água ela bebeu, qual escola ela foi, o que ela pensou, o que ela notava. Eu sou um grande entusiasta da criatividade, né? Tudo que está relacionado com a criatividade me motiva, né? Eu acho que isso é um pré-requisito básico dentro da engenharia. A engenharia sem criatividade, para você resolver os problemas, ela sai torta, ela sai capenga, ela não consegue ter a excelência que ela necessita. Agora, quando tudo isso realmente você tem criatividade, junta isso à técnica, né? Aí a gente consegue fazer realmente coisas diferenciadas.